Bem, primeiramente, caso alguém esteja acompanhando, uma boa noite, né? Hoje a gente preparou uma fala rápida sobre os escritos de juventude de Hegel, que foi objeto da minha pesquisa de mestrado. Isso como uma forma também de contemplar os 250 anos, né, de Hegel, que a gente comemora justamente nesse dia de hoje. Hegel nasce em 27 de agosto de 1770, né, em Stuttgart, na Alemanha. E aí, agora em 2020, a gente tem os 250 anos de nascimento de Hegel, a importância, né, desse pensador para a história, né, em geral, para a filosofia em especial, e a maneira como ele, né, contempla as grandes questões da humanidade, as grandes questões filosóficas, desde a lógica, a filosofia da natureza, a filosofia do espírito, a religião, a estética, a própria história da filosofia, né? Então, no primeiro vídeo a gente tinha falado sobre, a gente fez uma introdução geral ao pensamento de Hegel. Hoje a gente ia falar um pouco sobre a filosofia inicial, né, do pensamento de Hegel, que é justamente o período da sua juventude, quando ele era seminarista em Tübingen, na Alemanha. Então são alguns escritos, né, que ele produziu nesse período, que ainda não são considerados escritos sistemáticos ou de maturidade, mas são chamados escritos da juventude ou escritos teológicos. E é justamente esses escritos teológicos que a gente pretende, né, fazer uma abordagem, né, panorâmica, falar um pouco sobre essa formação de Hegel, né, no seminário de Tübingen, na Alemanha, e como é que isso vai impactar, né, de certo modo, na própria produção posterior, né, de Hegel, nas suas obras de maturidade, que vão iniciar a partir de 1801, né, com os escritos de Jena. Então essa formação, né, do jovem Hegel é uma formação teológica e que aconteceu justamente nesse período que vai de 1793 até 1800. Então Hegel passa por 3 cidades. Ele inicia o seminário em Tübingen, depois vai para Berna e depois para Frankfurt. Então essas 3 cidades correspondem a fases, né, da formação do pensamento de Hegel, que a gente considera que são fundamentais, porque se compreenda inclusive o processo de produção das obras, dos escritos de maturidade. E lembrando que nesses 250 anos a presença de Hegel, a atualidade de Hegel, o legado de Hegel permanece na história da filosofia, mesmo naqueles pensadores que se colocam numa perspectiva completamente oposta, mesmo naqueles que se contrapõem a Hegel, de certo modo, né, acabam se confrontando com aquilo que é o legado da filosofia hegeliana. Então, para compreender melhor o Hegel da maturidade, a partir do século XX, né, 1906, alguns escritos, né, de Hegel que eram justamente desse período do seminário de Tübingen foram publicados, e a partir da publicação desses escritos, em 1906, por Hermann Noll e outros estudiosos, né, da Alemanha, possibilitou que esses escritos fossem estudados, né, comentados e aprofundados. E entre as duas grandes referências que a gente tem, né, basicamente, né, existem várias, mas duas grandes referências que a gente tem no estudo desses escritos de juventude, Dilthey, né, Wilhelm Dilthey, que escreveu uma obra sobre o jovem Hegel, de Geschichte Jungen Hegels, né, a história do jovem Hegel, e o Georg Lukács, né, que também escreveu uma obra sobre jovem Hegel, der junge Hegel, und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft, ou seja, Hegel, o jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Então essas duas figuras, né, digamos assim, que vão balizar a produção e a pesquisa dos escritos do jovem Hegel. Então são duas figuras de grande relevo na filosofia do século XX e que possibilitam, né, esse resgate, né, da obra de juventude de Hegel. No Brasil, a gente tem as publicações que, né, aos poucos vão surgindo. Né? Recentemente foi publicado A Vida de Jesus, que é considerado um dos primeiros escritos. A gente tem uma publicação que faz um estudo sobre esse período, que é o Jovem Hegel, do professor Joãozinho Beckenkamp, que era da UFMG, se não me engano. E
aos poucos vão surgindo, né, pesquisas de mestrado e doutorado que abordam justamente esse período. E eu, especificamente, trabalhei no meu mestrado a questão da positividade e do cristianismo nos escritos de juventude. Então, pensando nisso, né, também para comemorar esses 250 anos, né, de nascimento de Hegel, eu resolvi falar um pouco, né, já que um vídeo anterior tinha feito uma introdução geral à obra de Hegel, hoje eu queria falar um pouco sobre esse período de juventude. Bem, os três escritos que eu trabalhei especificamente, embora tenha utilizado os demais da produção juvenil de Hegel, foi A Vida de Jesus, que foi escrito em 1794 e 1795, A Positividade da Religião Cristã, que é de 1797, e O Espírito do Cristianismo e Seu Destino, que é de 1799, que fecha, né, digamos assim, esse período e já aponta, né, para o primeiro projeto de sistema, né, inclusive o mais antigo projeto do sistema alemão, ou o mais antigo programa, né, que a gente conhece como escrito de Hegel e Schelling, né, esse escrito já, digamos assim, a ponte para do período do jovem Hegel para o período de Jena. E justamente aponta uma série de questões que Hegel vai trazer nessa formação e que vão, digamos assim, projetar aquilo que seriam os grandes problemas da obra de maturidade. Então, primeiramente, né, vale dizer que Hegel ele nasce em Stuttgart, né, 1770, estuda no ginásio de Stuttgart e tudo mais, e posteriormente, ele, com 18 anos, ele vai para Tübingen, que era uma região da Alemanha, uma região onde há um seminário protestante, que é muito conhecido, o seminário de Tübingen, que era um seminário antigamente, né, um seminário agostiniano, que depois se tornou um seminário luterano. E esse seminário luterano tinha uma presença muito forte de professores com a formação kantiana, porque Kant, né, predominava nesse período. E aí a teologia luterana desse período vai ter, na figura do professor Gottlob Stoa, digamos, uma referência do pensamento kantiano na teologia. Então Hegel vai ter justamente essa formação no seminário de Tübingen, juntamente com Schelling, né, que vai ser o seu colega de quarto, juntamente com Hölderlin, que é o grande poeta, né, alemão, a quem Hegel escreve inclusive um poema chamado Eleusis. Então essas três figuras, né, de 1788 a 1793, 94, vão, digamos assim, estudar nesse seminário protestante, luterano, de influência kantiana, e vão produzir, digamos assim, os primeiros escritos, né, os primeiros textos, ensaios, que vão, digamos assim, dar um passo inicial na sua formação como pensadores do idealismo alemão. Então, Schelling, né, como a gente sabe, muito jovem já elabora um sistema de pensamento, né, o seu sistema de pensamento aos 23 anos, né, logo depois que sai do seminário. Hegel ainda tem um período de maturidade, de desenvolvimento, que demora mais, né, mas logo também vai dar os seus frutos. Então, nesse período, Hegel, Schelling e Hölderlin vão estar profundamente influenciados por um acontecimento recente, né, na época do seminário, que era a Revolução Francesa, em 1789. Então, 1788, com 18 anos, Hegel entra no seminário. 1789 acontece a Revolução Francesa, né, como todos devem saber. A Revolução Francesa vai trazer essa ânsia, né, esse desejo de liberdade, de uma nova sociedade, de uma crítica ao antigo regime, a influência, ao despotismo eclesiástico, né, e político. E aí Hegel, Schelling e Hölderlin, no período da Revolução, logo depois também vão plantar uma árvore da liberdade e comemorar com canções revolucionárias, né, esse grande evento. Isso é uma marca fundamental para a formação tanto de Schelling quanto de Hegel e Hölderlin. E entre os primeiros escritos que a gente pode, né, citar, né, nesse período, a gente tem um texto que o Hegel escreveu, que é chamado Religião Popular e Cristianismo, 1792-93, em que ele vai discutir justamente em que sentido uma religião, né, é necessário uma certa compreensão religiosa para que haja uma mudança política. Então, que tipo de religião poderia servir como, digamos, um mobilizador, motivador para as reformas que eram necessárias na Alemanha então?
sob a influência do pensamento francês, né, principalmente sobre a influência da Revolução Francesa. Então Hegel questiona se o cristianismo seria essa religião, ou por que não a religião nórdica, né, a religião originariamente que deu origem ao povo alemão, aos germanos. E aí ele questiona essa possibilidade do cristianismo e vai buscar nas raízes, né, nas origens do judaísmo e do cristianismo, uma explicação para justamente essa convergência do cristianismo para o que ele vai chamar depois de positividade. Que esse é o grande tema, né, digamos assim, que vai estar presente nessa discussão da juventude, que é a questão da positividade. E o que seria positividade? Positividade seria justamente aquela compreensão religiosa que determina a priori, né, através de uma imposição dogmática de regras e mandamentos, aquilo que seria, né, o fundamento, né, da religiosidade. Então, a positividade da religião cristã seria o que hoje a gente pode considerar como fundamentalismo, né, que desconsidera a racionalidade, desconsidera a autonomia do indivíduo, a sua liberdade, e tenta amarrá-lo, né, tenta impor determinados mandamentos e regras que vão muitas vezes contra a própria vitalidade da moralidade. Ou seja, é um dogmatismo, um despotismo que digamos, se traveste de religiosidade, mas acaba sufocando a religiosidade. E quando essa religiosidade positivista, ou da positividade, se alia ao despotismo político, aí a gente tem, né, o ideal para que se perda completamente a liberdade e as possibilidades de autonomia e autodeterminação dos indivíduos. Então Hegel já na sua época, né, na sua juventude, se defronta justamente com esses problemas que vão ser tão atuais, né, na discussão que a gente tem na filosofia atual, que é a questão do conservadorismo, do fundamentalismo, que é justamente a positividade, que faz com que a religião, ao invés de um elemento que possibilita a liberdade do homem, que possibilita a sua autonomia e autodeterminação, acaba por sufocá-lo e colocá-lo numa condição de servo, uma condição servil. E é justamente esse escrito de 1793, né, ou a religião popular e cristianismo, que Hegel vai, digamos assim, trazer as primeiras discussões sobre esse binômio, né, esse dilema da positividade e da liberdade. E aí, nesse período, a gente precisa reforçar que em 1794 muitas obras vão surgir, né, na discussão filosófica de então, né, os pensadores da Alemanha vão trazer grandes discussões que serão, digamos, fundamentais para entender esse processo de formação do próprio Hegel. No caso, Schiller, né, 1794, publica as cartas para a educação da humanidade, né, as cartas da formação estética da humanidade, que é uma obra que tenta fazer esse link, né, esse vínculo entre sensibilidade e racionalidade em vista de um estado ético, um estado, né, moral. No caso, um estado ideal, né, porque o estado empírico, o estado tal como ele se apresentava na sua época, era considerado por ele ainda ligado ao despotismo, né, e ligado ao antigo regime. Então era necessário, através da arte, através da estética, a possibilidade de conduzir os homens à liberdade. Então, o papel, digamos assim, de condução estético à moralidade, ao bem, né, ético, que Schiller vai introduzir no seu escrito ou nas suas cartas sobre a educação estética da humanidade. Isso em 1794. Além dela, surge também uma outra obra do Fichte, né, que vai ser outro grande pensador que, digamos assim, de uma imensidade, né, de profundidade de pensamento, que também é uma marca, né, desse período do idealismo alemão, pós-kantiano, crítico de Kant, mas também um continuador. Fichte escreve a sua Doutrina da Ciência, de 1794, que também é uma obra que, digamos, estabelece os fundamentos de uma compreensão da liberdade. Ou seja, a ideia de um confronto, né, dos elementos opostos que se dão na realidade, o eu e o não eu, e um eu absoluto que põe tanto o eu quanto o não eu. Ou seja, essa dialética, né, produzida na doutrina da ciência de Fichte vai ser fundamental para, digamos, fundamentar tanto a concepção teórica quanto prática que
digamos, completa o sistema da filosofia e que une aquilo que em Kant, né, permanecia como distinto, que é o aspecto teórico, a filosofia teórica e a filosofia prática. Então, 1794 traz, né, digamos assim, um conjunto de obras, existem outras que também são importantíssimas, né, nesse período. Uma outra obra de 1794 que a gente precisa destacar é uma obra do Kant, né, também já numa idade avançada, né, Kant escreve A Religião nos Limites da Simples Razão. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Ou seja, uma obra em que Kant vai discutir a questão da religiosidade e fazer uma crítica da religião positiva, né, da religião que ele chama também de estatutária e despótica, ou fetichista. E essa influência do pensamento kantiano, como eu disse, é fundamental para entender o seminário de Tübingen e a teologia de Tübingen, que era, digamos assim, eivada, né, dessa lógica da moralidade kantiana do ponto de vista religioso. Inclusive, o tradutor, né, em espanhol da obra de Juventude, ele destaca justamente aquilo que seria o tratado teológico político do jovem Hegel, que seriam esses escritos de Juventude, que apesar de ter uma roupagem religiosa, tratam de questões que na verdade são questões políticas. Então esse é digamos, o pano de fundo para se entender esse processo de formação em que Hegel vai estar inserido e as suas primeiras obras. Esse ensaio de 1793, né, da religião popular e o cristianismo, ele vai, digamos, ficar de lado, né? Vai se tornar uma obra publicada, mas apenas um ensaio que permanece como esses escritos ainda de circunstância que Hegel vai produzir. A primeira obra que a gente tem como uma publicação, né, que inclusive é inacabada, porque ela termina de forma um pouco abrupta, vai ser A Vida de Jesus, que é escrita justamente sob essa influência do pensamento de Kant, né, a sua concepção de religião moral, e em que Hegel faz uma biografia de Jesus a partir dos evangelhos, mas também com uma certa, né, liberdade, e apresenta a figura de Jesus como um mestre da virtude, que é aquele que vai, digamos, anunciar e apontar o ideal de liberdade, de autodeterminação e de autonomia, em confronto com o judaísmo. Ora, a gente tem que entender que o judaísmo aqui é utilizado como uma senha para se entender o próprio dogmatismo religioso, tanto católico quanto protestante da época de Hegel. Então, quando Hegel fala na vida de Jesus, sobre a figura de Jesus em confronto com os judeus, com os fariseus, né, no caso, ele está fazendo ali um confronto do Jesus, mestre da liberdade, da virtude, com os despotistas que estavam ligados à religião da sua época, tanto católica quanto protestante, ou seja, a positividade, ou o fundamentalismo, ou a moralidade kantiana, né, com a roupagem religiosa. Então, essa primeira obra de Jesus, de Hegel, A Vida de Jesus, ela vai justamente desenvolver essa crítica a partir de uma biografia, né, de Jesus, e descartando, né, colocando em xeque a importância dos milagres, né, mas em determinados momentos a gente percebe uma importância destacada a questão da sensibilidade, né, influência de Schiller. A gente vai perceber também que o Jesus, né, de Hegel, ele é muito kantiano, a ponto de no Sermão da Montanha ele inclusive citar uma forma do imperativo categórico de Kant, né? Age de tal modo que a máxima da atuação é algo até inusitado, você vê Jesus, né, nessa obra do Hegel, citar o imperativo categórico, né, para se perceber o tamanho da influência, né, a grandeza da influência de Kant nesse momento da juventude de Hegel. E aí toda a discussão, né, de Jesus com os fariseus, confronto dessas ideias que estavam presentes, né, no período, digamos, em que a Alemanha ainda se confrontava com esse dogmatismo, esse puritanismo religioso. E aí mais adiante a gente vai perceber, né, que a obra termina, né, com a morte de Jesus e tal, mas ela não fala da ressurreição de Jesus, porque é mais um elemento, né, digamos, do milagroso, sobrenatural, que Hegel descarta como menos importante. Porque o que é mais importante
é o ensino moral, né, que Jesus vai trazer como uma forma de garantir, como uma forma de exemplificar aquilo que seria o ideal moral que Jesus representa, né, sob a influência kantiana no pensamento de Hegel. Então essa primeira obra, A Vida de Jesus, ela tem algumas traduções, recentemente saiu em português, ela tem uma tradução em espanhol da editora Taurus e tem uma tradução italiana da editora Laterza. Mas é uma obra que não é muito lida, não é muito conhecida, né? Só mais recentemente que as pessoas estão, né, conhecendo esses escritos de juventude, seja o conjunto dos escritos, seja obras, né, isoladas. Né? A segunda obra, né, que a gente pretende falar um pouco, que é uma obra que também traz essa questão da positividade, mas de um modo ainda mais vigoroso, mais consistente, né, é a obra Positividade da Religião Cristã. É uma obra de 1797, né, em que Hegel vai desenvolver aquilo que na obra A Vida de Jesus ainda estava, digamos, em seus aspectos mais germinais, né, mais nucleares. E na Positividade da Religião Cristã, Hegel vai apresentar justamente qual o processo histórico que faz com que o cristianismo saia da condição de uma religião da liberdade para uma religião positiva. E é justamente aí onde Hegel vai, digamos, perceber o aspecto histórico, né, de evolução do cristianismo enquanto religião da liberdade em uma religião positiva. Ou seja, não é intrinsecamente que o cristianismo é uma religião positiva, né, mas é resultado de um processo histórico, um processo em que, inclusive, a história da igreja está presente no período medieval, e aí isso coincide, né, com o período do Antigo Regime. E Hegel vai fazer diversos confrontos, né? Vai confrontar, por exemplo, a formação dos discípulos de Jesus e dos discípulos de Sócrates como dois exemplos, né, de como é que a formação no judaísmo se dava no que diz respeito à formação moral e no cristianismo, e vai confrontar essas duas perspectivas na visão helênica, na visão grega. Por que os discípulos de Jesus são tão dependentes da figura de Jesus, enquanto os discípulos de Sócrates são independentes, né, são autônomos? E isso vai trazer a marca do que depois Hegel vai chamar do espírito do cristianismo, que também está ligado ao espírito do judaísmo. Ou seja, essa totalidade, né, que ele também vai depois pensar como Sittlichkeit, ou seja, como eticidade, como ethos, como conjunto de costumes de um determinado grupo, de um povo, de uma etnia, e como é que isso vai ser fundamental, né, para entender tanto o espírito que ele chama de espírito do judaísmo quanto o espírito do cristianismo. E como o resgate do pensamento grego vai servir, digamos, como um contraponto a essas duas perspectivas, né, para entender por que os ideais da Revolução Francesa resgatam também esses princípios da polis, da liberdade, da democracia, e em que sentido isso precisa estar em confronto com os ideais do cristianismo que, de certo modo, acabam sucumbindo àquilo que seria o pensamento despótico medieval, que o Hegel depois vai chamar de Estado eclesiástico. Ou seja, quando o cristianismo se torna um Estado eclesiástico, quando se torna uma totalidade política, né, uma comunidade política, ele confunde os princípios, né, da moralidade com os princípios da eticidade, né, transformando esses princípios morais não em princípios universais, mas princípios da particularidade, ou seja, de um determinado grupo, de uma determinada concepção, e aí eles deixam de ser princípios da liberdade para virar princípios do dogmatismo, ou do despotismo. Então esse processo, né, que é o processo que ele vai descrever como é que a comunidade moral cristã vai se tornar depois um Estado eclesiástico e vai adquirir inclusive características, né, que são do Estado, que era do Estado romano, do Estado medieval, vão ser incorporados, né, pela própria Igreja. E isso para Hegel é um grande problema, porque aí há um princípio de alienação, né? Um processo de alienação dos princípios morais naqueles princípios meramente externos, ou do que ele chama depois de heteronomia, ou seja, uma determinação de uma lei que vem de fora, que não reconhece a racionalidade e a autonomia dos indivíduos. Então é aí que o processo, né, de
estatização da religião vai levá-la a sucumbir à positividade. Um escrito posterior, de 1797 até 1799, porque existem várias versões, né, vai ser o Espírito do Cristianismo e seu Destino, que é a terceira obra, né, terceiro ensaio desse período, embora existam vários outros ensaios mais curtos, né, menores, como Amor e Propriedade, escrito sobre a questão da religião e da vida. Então, o Hegel desenvolve, né, uma série de outros apontamentos e que também trazem luz, né, nesse sentido de compreender o que seria o processo, né, de autonomização e autodeterminação do indivíduo e como é que a propriedade, né, a sensibilidade, o amor, a religião, a vida e o infinito, né, seriam, digamos assim, sínteses que tentam superar esse processo alienante ou esse processo de exterioridade que se dá no vínculo, né, que a religiosidade ou a racionalidade tem com o histórico. E a positividade da religião cristã traz justamente como esse processo vai se dar na história. O Espírito do Cristianismo e seu Destino, como eu disse, é uma obra que tem uma profunda influência da tragédia grega, principalmente de Sófocles, né? As tragédias gregas eram muito apreciadas por Hegel. Hegel era um grande, não apenas um apreciador, mas ele tinha como hobby assistir todas as apresentações, né, de peças de teatro que tinham vinculação com o teatro grego. E o principal dramaturgo que ele gostava era Sófocles, principalmente por conta da Antígona, né? Isso vai aparecer em vários momentos da obra dele. E aí a gente vai entender por que o título dessa terceira obra é o Espírito do Cristianismo, né? O conceito de espírito aí lembra Montesquieu, né? A ideia de o espírito de um povo, também Herder, e o destino do cristianismo. E aí entra a questão do destino como o elemento do pensamento trágico que vai ser fundamental para compreender como se dá esse processo de superação tanto da moralidade kantiana, da heteronomia, quanto da formalidade, do aspecto meramente formal dessa moral. Então seria o princípio do destino que digamos assim, seria a superação da moralidade kantiana e, consequentemente, né, desse vínculo com a positividade. Uma espécie de contraposição e síntese, né, do pensamento de Kant que vai se dar, né, nessa obra de Hegel, O Espírito do Cristianismo e seu Destino, que aí inaugura também esse aspecto da pantragicidade no pensamento de Hegel e também a ideia do histórico, né, a historicidade do espírito, né, a sua presença enquanto manifestação histórica, né, universal presente no histórico, no contingente, mas com todo, né, um princípio lógico que determina essa historicização do universal. Então essa obra é uma obra que inaugura o período que é chamado de Frankfurt, né? Então se a vida de Jesus foi escrita ainda no período em que Hegel saía de Stuttgart, ou de Tübingen, né? Stuttgart é o período da infância, né? Mas se a vida de Jesus é do período em que Hegel está saindo do seminário de Tübingen e indo para Berna, na Suíça, para se tornar um preceptor de famílias aristocratas, né? de nobres, o período da obra O Espírito do Cristianismo e seu Destino é o período chamado Frankfurtiano. Então ele sai de Berna, na Suíça, e vai para Frankfurt. Lá ele vai entrar em contato novamente com Hölderlin, com os demais amigos, né? E aí ele tem essa virada histórica, digamos assim, na sua compreensão, e aí se desenvolvem os primeiros elementos do que seria a concepção hegeliana de espírito, a concepção do trágico, né, na história, e como é que isso vai ser, digamos assim, os elementos fundamentais para entender o período de Iena, né, que é quando ele escreve a Fenomenologia do Espírito. Então esse período de Frankfurt é um período fundamental porque diz respeito justamente à formação dessa concepção histórica do pensamento hegeliano, aliada, né, a uma compreensão trágica, né, trágico aqui no sentido de como é que o conceito de destino vai entrar, né, na discussão da moralidade e da política.
Então, o espírito do cristianismo, seu destino, ele vai trazer justamente essas duas marcas. A ideia do espírito, o espírito como uma totalidade ética, né, encarnada na história, presente na história, que se manifesta em determinados grupos, né, em determinadas formas históricas, no ethos de um povo. E aí a gente vai ter justamente o espírito do judaísmo, o espírito do cristianismo, como duas, né, formas, inclusive contraditórias, né, para se compreender a evolução da ideia de espírito, porque o espírito do judaísmo se apresenta para Hegel justamente como aquela ideia de alienação, de exterioridade, de separação. Então o judaísmo aqui é entendido, o espírito do judaísmo é entendido, inclusive, como um princípio lógico, né? Um princípio que posteriormente, né, a gente pode conceber como o princípio do entendimento, princípio de separação. Por isso que ao falar sobre o judaísmo, Hegel começa com Abraão e vai falar justamente da separação, né, de Abraão da sua parentela, chamado por Deus, né? Existe um absoluto, né, aí, que é um universal, um abstrato, que faz com que Abraão saia da sua terra, saia da sua parentela, ou seja, corta todos os vínculos, né, que ele tinha com esses aspectos exteriores da natureza. Então, é um transcendente, é um absoluto, que exige de Abraão a separação. Então, o Hegel vai dizer, né, no Espírito do Cristianismo, seu destino, de 1797 a 1799, tem pelo menos duas versões, que o espírito do judaísmo é esse espírito de cisão que corresponde à ideia do entendimento. Né? Tem muito a ver com o formalismo kantiano, que separa sujeito e objeto, finito e infinito, teoria e praxis. Então, o espírito do judaísmo traz a marca, né, o ethos do povo judeu traz a marca da separação. E o Hegel vai dizer o espírito do judaísmo é como uma tragédia de Macbeth, né, que se separa, né, da sua própria parentela, se separa, inclusive, para angariar um outro, digamos até um outro ethos, né, uma outra forma de viver. Ele se desvincula da natureza. Inclusive Hegel cita, né, nessa passagem sobre o espírito do judaísmo, que o povo judeu é um povo inestético. Ou seja, eles não podem produzir deuses com formas, com representações sensíveis, e essa distinção, né, dos deuses dos povos pagãos que são representáveis, têm ídolos, e do judaísmo vai mostrar essa marca da cisão, e que o povo judeu é um povo inestético, ou seja, um povo sem arte, sem o aspecto estético, sensibilidade, e justamente um elemento fundamental, que depois Hegel vai, digamos, recuperar a partir do cristianismo, né, da formação do cristianismo medieval, e principalmente com as ideias de Schiller, né? A ideia da educação estética, que é fundamental, é esse equilíbrio entre sensibilidade e racionalidade, e não deixar o indivíduo entregue apenas a um entendimento que é separado, né, da coisa em si mesmo. Então, esse já é o primeiro elemento para a crítica de Hegel à concepção tanto kantiana quanto de um certo judaísmo, né, da razão. Entendam que o judaísmo aqui não é do ponto de vista antissemita, né? Não tem nenhuma relação com o antissemitismo, mas com a compreensão do ethos judaico como ethos de separação, como um aspecto, né, como uma categoria que depois Hegel vai desenvolver na lógica como uma compreensão de distinção, de separação, de trennung, né, de separação, que é a marca do entendimento. Mas que depois precisa de uma reconciliação, né? Aquilo que foi separado precisa se reconciliar. Não é à toa que o Filho de Deus, né, como depois Hegel vai dizer no cristianismo, ele precisa se encarnar, ou seja, ele precisa assumir a historicidade, a sensibilidade, para superar essa cisão. Só assim há reconciliação plena, com esse vínculo, né, com a sensibilidade que vai ser a encarnação de Jesus e posteriormente a sua ascensão em corpo, né? Então Hegel trabalha com esses conceitos, né, da sensibilidade, da racionalidade e tal, e faz com que esses aspectos presentes representativamente no cristianismo possam ser lidos em chave filosófica. Então o espírito do judaísmo marca essa ideia da cisão, da separação. O Hegel vai dizer que com a vinda de Jesus há uma tentativa de reconciliação dos opostos, da sensibilidade
e da racionalidade, da natureza com Deus, do homem com o infinito, do finito com o infinito. E só o cristianismo, né, traz a esperança de uma reconciliação desses opostos, desses polos que se apartaram, né, com o ethos judaico, ou com o espírito judaico. Né? Então, ethos e espírito aqui tem esse conceito, né, essa compreensão de uma totalidade ética, de uma totalidade de costumes, de hábitos. Ele vai dizer que a encarnação de Jesus vai ser justamente esse processo de uma tentativa de superação e de reconciliação daquilo que seria a cisão, né, tornada efetiva com o judaísmo. Então, uma tentativa de superar as oposições. E aí entra esse conceito hegeliano fundamental, que é o conceito de Fesonum, que é reconciliação. Então, Cristo vem como aquele que, além de tentar resgatar o espírito fundamental, a racionalidade que está presente no judaísmo, tenta superá-lo ao mesmo tempo porque resgata outros elementos que o judaísmo renegou. O elemento da corporalidade, da sensibilidade, vai se dar na sua própria encarnação e na sua própria ascensão enquanto corpo, né? Enquanto corpo glorificado, ou seja, resgata o elemento da sensibilidade em si mesmo. Mas enquanto um particular, né? Jesus é uma figura que encarna. É preciso que essa reconciliação ela se dê com a comunidade, ela se dê numa totalidade, né? No espírito de todo um povo. O grande problema do cristianismo, e Hegel vai, né, conduzindo, né, já no final do seu texto, para essa compreensão do que depois, na fenomenologia do espírito, a gente vai entender como consciência infeliz, né, que é a ideia de uma consciência que sabe da verdade, mas ao mesmo tempo se sabe separada da verdade ou desse absoluto, né, porque o absoluto é transcendente. Como é que Hegel vai explicar esse processo? Ele vai dizer, olha, o cristianismo ele acaba por se fechar na figura do Cristo, né? E mesmo a comunidade cristã vive da memória do Cristo, ela não consegue reconciliar-se com a totalidade da vida ética, e por isso o cristão ele acaba fundando uma comunidade que se separa, inclusive do Estado. Então, o mesmo problema que no judaísmo tinha a ver com a separação com a natureza e com o absoluto, né, o transcendente, o cristianismo vai incorrer numa separação da sua comunidade em relação à totalidade da vida ética. Então, por isso, os cristãos acabam adquirindo a característica de uma comunidade separada. Ou seja, o meu reino não é deste mundo, dá a César o que é de César. Então, aquela esperança de uma reconciliação do moral com o político vai sucumbir novamente à positividade. A comunidade cristã não consegue, né, superar esse elemento, embora Cristo, na sua própria imagem, na sua própria representação, seja uma tentativa de superação e o início dessa superação, mas sempre como individualidade. A comunidade cristã não consegue fazer esse passo seguinte, de abarcar, né, de conseguir garantir que essa formação de um princípio de liberdade fosse universalizado. Então a comunidade se fecha sobre si mesma, mantém o vínculo com Cristo apenas como memória, trazendo novamente à tona as palavras de Cristo, mas não vivendo em si mesmo o que Cristo queria, né? Que era essa liberdade para todos, uma liberdade universal, e não a liberdade de um grupo, fechado, separado do Estado, e uma liberdade que não se torna lei, nem política, nem polis. Né? Daí o confronto com o pensamento grego, né? Com a comunidade da polis em relação à comunidade cristã. Então, como o próprio Rousseau depois vai, né, ser uma das grandes influências de Hegel, o próprio Rousseau já tinha tratado dessa questão na sua obra sobre o contrato social, em que ele demonstra que a religião cristã acaba por se tornar uma religião privada e por isso mesmo ela não consegue, né, digamos, dar aquilo que era fundamental para o Estado, que era esse princípio moral, esse mobilizador, esse motivador da conduta moral dos indivíduos, para que a lei do Estado, que a lei política não fosse apenas uma lei morta, porque ela precisa ser interiorizada. Então o cristianismo traz a moralidade interiorizada, mas não consegue, né, fazer com que ela transite para a objetividade.
essa moralidade permanece uma moralidade subjetiva, como é o pensamento kantiano, e não consegue galgar essa liberdade enquanto liberdade da comunidade política. E por isso o cristão separa-se da política, né, e não quer nenhum vínculo com a comunidade política. Nesse sentido, né, para Hegel, a comunidade dos discípulos de Sócrates é superior, digamos, moralmente falando, virtuosamente falando, do que os discípulos de Jesus, porque permanecem na dependência do mestre e da memória dos seus atos. Então, o elemento reconciliador não vai se dar na comunidade cristã, e Hegel vai apelar para outras formas de reconciliação. Né? Ele vai chegar à conclusão que a religião não consegue reconciliar o indivíduo com a comunidade, o finito com o infinito, o contingente com o absoluto, a natureza com a razão, e por isso ele vai tentar encontrar qual seria o elemento que poderia fazer essa síntese e reconciliar, né? Aquilo que o espírito do cristianismo não conseguiu. Então é justamente esse Jesus kantiano, né, que fica preso a uma moralidade subjetiva, fechada sobre a sua própria comunidade, e a comunidade não consegue dar conta, né, de superar essa cisão. Então ela acaba se fechando, e aí depois o Hegel vai chamar essa compreensão de consciência infeliz. A consciência infeliz é a consciência que sabe do absoluto, mas sabe do absoluto como algo fora de si, como algo transcendente, ou seja, não há uma verdadeira reconciliação aqui, ou apenas para aqueles que fazem parte da comunidade. Então aí permanece uma espécie de gueto, né, e principalmente porque não consegue reconciliar com a vida comunitária, política. Esse é o grande dilema. Depois Hegel vai apresentar a ideia de vida, a ideia de amor, como formas de sintetizar, digamos assim, de tentar superar essas cisões da positividade, da alienação, né, da separação, da positividade. Ele vai pensar o amor como uma tentativa de fazer isso, mas o amor também sucumbe ao sentimentalismo, né? O amor está preso no elemento sensível, está preso na intimidade do indivíduo, e mesmo que ele tente reconciliar com o outro, permanece ainda nesse aspecto individual, imediato, sensível. Né? Depois Hegel aponta para a religião, novamente, como uma tentativa, né? Mas ainda fracassa essa possibilidade de uma reconciliação através da vida, através da religião. E aí, no período de Iena, a partir de 1801, que Hegel vai pensar agora a filosofia como esse princípio, como esse elemento sintetizador, esse elemento que consegue superar as oposições e as contradições que o cristianismo e o judaísmo não conseguiram dar conta, e pelo viés, né, digamos, que agora a modernidade vai ser um elemento fundamental. Hegel pensa a partir dos gregos, a partir do pensamento semita, né, mas ele precisa atravessá-los com a subjetividade moderna. Então isso vai ser o projeto para a metafísica, a lógica do seu período de maturidade. Quando ele vai pensar justamente aquela ideia que ele diz na fenomenologia, que é pensar o absoluto como substância, mas como sujeito, ou seja, como superando o elemento meramente metafísico, né, dos antigos, e ao mesmo tempo articulando aquilo que é o princípio da subjetividade moderna, mas que ainda não tinha sido, digamos, incorporada numa totalidade, né, numa síntese maior, que é justamente o que a filosofia vai tentar fazer. Então, basicamente, né, nesses 250 anos de Hegel, né, do seu nascimento, a gente ainda como a gente pode ver, a gente ainda se confronta, né, ainda tem como base, né, de resgate, de atualidade do seu pensamento, boa parte desses conflitos que Hegel já assinalava desde o período da Revolução Francesa, né, e também na sua leitura do cristianismo, do judaísmo, que é esse elemento da positividade, que tem dois aspectos, né, um aspecto da positividade como imposição, como despotismo, como fundamentalismo das religiosidades, seja cristã, judaica, né, hoje a gente tem isso, né, de uma forma bem, né, no islamismo, mas também de um elemento de separação ou de alienação, né? Essa tentativa de cisão, né? Essa distinção, essa fragmentação que a gente vê
né, nos movimentos contemporâneos, inclusive nas próprias filosofias que surgem, né, que apostam na identidade, apostam nas diferenças, mas ao mesmo tempo não conseguem reconciliar essas diferenças, essas identidades com o todo. E aí permanecem grupos, né, fragmentários numa verdadeira polifonia, né, de filosofias, de racionalidades que não dialogam entre si. Então, Hegel aqui serve como inspiração, né, para a gente pensar uma tentativa de superar, de reconciliar todas essas oposições, resgatar essa totalidade, mas com, né, o aspecto da diversidade, né, presente, com a pluralidade que é fundamental e que está presente também nessa compreensão dialética de Hegel. Então, a minha pretensão, né, basicamente seria fazer essa explanação rápida, né, essa leitura dos escritos de juventude, que são objeto da minha pesquisa de mestrado, para celebrar esse aniversário, né, 250 anos não é toda hora que a gente celebra, e dar continuidade a um projeto, né, de apresentar as principais obras de Hegel. Se não me engano, em junho, ou foi em maio, eu apresentei uma introdução geral ao pensamento de Hegel, né, nessa mesma página. Hoje é os escritos da juventude, e posteriormente a gente vai vendo cada obra, né, numa hora, 1 hora e meia, a gente vai falando sobre a formação de cada obra, os principais problemas, as questões. Como vocês podem, né, perceber, tanto as questões éticas, políticas, morais, estéticas, lógicas estão, né, presentes nessa obra de juventude do Hegel, que a gente tem aí aos poucos sendo traduzida para o português, né? Tem a edição em castelhano e espanhol, né? Que é a edição da Fundo de Cultura Econômica, né? Escritos de Juventude, e alguns outros textos esparsos que vão sendo publicados, que podem nos ajudar na compreensão, inclusive, da formação do sistema hegeliano, na formação do seu pensamento de maturidade. Basicamente era isso que eu tinha para falar hoje, né, para a gente compartilhar. Agradeço a atenção, a participação, né, de quem participou, quem está aqui presente. Felipe, né, a Diala e o pessoal da Sociedade de Estudos Hegelianos. E lembrar que essa pesquisa, né, que eu elaborei no meu mestrado, que já está com um bom tempo, eu pretendo até o final do ano publicar, né, como uma contribuição para essa pesquisa dos escritos de juventude de Hegel, que é tão essencial, né, na compreensão desse grande filósofo, desse sistema, né, que abarca uma série de questões que não deixam de ser atuais. Eu agradeço, e se alguém tiver alguma questão, né, quiser apresentar, a gente pode tentar conversar um pouco. Mas a minha pretensão basicamente era fazer esse panorama desses principais escritos do Hegel. E provavelmente no próximo mês ou no mês seguinte, em outubro, a gente vai falar sobre os escritos do período de Iena, né, falar um pouco sobre cada um desses escritos, né, que Hegel elaborou, e justamente na formação do seu sistema, né. Aqui a gente tem a formação do jovem Hegel, mas de 1801 até 1807 a gente tem a formação do sistema, que vai, digamos, eclodir na porta de entrada do sistema, que é considerada a fenomenologia do espírito, né? E a partir dela, né, toda a obra de maturidade vai se, digamos, desenvolver, né? Basicamente, a formação de Hegel se dá nesses períodos, né? O período da juventude, da formação, o período do sistema, né, de elaboração do sistema, e o período de maturidade, quando ele vai para as grandes universidades, Berlim, Heidelberg, etc. E é isso. Boa noite. Fiquem em casa, fiquem, pelo menos os que puderem, né? Fiquem bem, não deixem de usar máscara, né? E até uma próxima oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre Hegel. Até lá.